Fala, senhoras, senhores, jovens do sexo masculino, do sexo feminino, todas as pessoas deste mundo, porque o Padocast, nessa edição número 26, vocês sabem, é a maior audiência da história dos podcasts de todo este país. Eu sou Felipe Noronha e ao meu lado, mais uma vez, incrivelmente, não há Vitor Martins. O chefe do Grande Prêmio, mais uma vez, me abandona nos estúdios da Central 3, de uma forma muito triste, mas tudo bem. A gente segue a vida e, tal como nas últimas semanas, faremos o programa. Quando ele voltar, soltarei fogos ao vivo aqui. Fiquem ligados na transmissão do Facebook do Grande Prêmio, porque soltarei fogos dentro do estúdio. O Yamin, por exemplo, também não está aqui. Está o... Por favor, se apresente, meu caro. Gosta assim, não improvisa ao vivo. Volta aqui. Eu sou Gil Luiz Mendes. Ele está aqui. Eu sou o Yamin Magro. Yamin, bem colocado, bem colocado. Mais magro. Estamos aqui, precisar da gente aqui na parte técnica, chama a gente aqui que a gente dá um jeito. Muito bom. Hoje não precisaremos dos fogos, mas já aviso que semana que vem Vitor Martins aparecer, soltarei fogos aqui no estúdio. Bom, vamos lá. Exatamente nesta quinta-feira, dia da gravação, 25 de julho, se completam 10 anos de um sábado em que uma mola se soltou de um carro e atingiu quem veio logo atrás. Não numa rua qualquer, uma estrada por aí, foi em Hungaroring. Me desculpe o meu sotaque, húngaro, fraquíssimo, um dos palcos clássicos da Fórmula 1. A mola não saiu de um carro qualquer, saiu do carro da Brown, de Rubens Barrichello. E não atingiu o piloto qualquer, atingiu Felipe Massa, então na Ferrari. A partir dessa história surge a temática deste programa. Eu já vou explicar. Antes disso, apresento quem me acompanhará, em vez de Vitor Martins, pela maior parte dessa edição. Nosso querido repórter do Grande Prêmio, Fernando Silva, diretamente de Sumaré. Fala, Fernando, tudo bem? Salve, salve, Noronha, amigas, amigos do Paddock, do Padocast. Bom dia a todos, uma satisfação muito grande falar com vocês nesta manhã de quinta-feira. E estamos aqui, vamos resgatar um pouquinho dessa história, muita coisa para contar. A premissa desse episódio é a gente discutir acidentes que mudaram a carreira dos pilotos, todos envolvidos na história, mas assim, há diversas maneiras de socorrer essa mudança na carreira. A gente não fala aqui de mortes na pista, não é o objetivo desse programa. A gente vai falar de algumas maneiras subjetivas, até surpreendentes, e até como me parece ser o caso do próprio Massa e outros que mais sentidos diretamente a mudança, né, na carreira. Tem alguns casos bastante surpreendentes que a gente vai, no andamento do programa, relembrar, mas eu acho que serão diversas histórias bem legais que a gente vai contar aqui. A maioria bem positiva, na verdade, no final da história. Nesse caso do Massa, Fernando, antes da gente relembrar o caso em si, eu vou até te perguntar. Mudou a carreira do piloto brasileiro de alguma forma, seja ela negativa ou positiva? Na minha visão, no caso do Massa, mudou em termos de performance. Na minha humilde opinião, eu acredito que ele passou a ser um pouquinho mais lento do que era. O Massa, ele vivia no auge, no ano anterior ele tinha acabado de ser vice-campeão, quase campeão mundial, e 2009 era um ano meio ruim para a Ferrari, nem ele, nem o Kimi Raikkonen não estavam rendendo bem, mas muito por conta do carro. Era uma época de mudança de regulamento na Fórmula 1, até que tudo aconteceu naquele sábado na Hungria. Mas na minha visão, sim, o Massa ele teve alguns momentos bons depois daquele acidente, mas não voltou a ser, por exemplo, o Massa de 2006, o Massa de 2008, aquele Felipe Massa que nos acostumamos a ver lutando por vitórias, vencendo corridas. Ele não chegou a ser mais esse piloto. Ele teve alguns lampejos de um grande piloto, mas na minha visão não foi mais como era antes daquele acidente, daquela quase tragédia em Budapeste. Importante a gente relembrar que isso foi, como vocês percebem, no meio de 2009, e ele não voltou à Fórmula 1 até o final do ano. Ele voltou no ano seguinte, ainda na Ferrari, mas como está escrito, eu recomendo a leitura no Grande Prêmio do Na Garagem, o nosso quadro, a nossa sessão de lembranças de histórias antigas. Hoje é uma data que relembra esse acidente do Massa. Tem lá o Na Garagem da Natália De Vivo contando a história. E ela cita de fato como ele encontra, na verdade, um cenário diferente na Ferrari. Passa a ter o Alonso como companheiro, um carro não tão competitivo. Ele de fato nunca mais voltou a vencer na Fórmula 1 e conseguiu apenas alguns pódios na Ferrari, depois até com a Williams, o último top 3 na Itália em 2015. Eu vou contextualizar essa história de forma completa para a gente debater.
Era um dia de classificação, obviamente, na Hungria, um sábado. E na segunda parte da tomada de tempos, a mola da Brown do Barrichello se desprendeu, voando diretamente para cima de Massa, que vinha logo atrás. Você lembra o tamanho do impacto que foi? Eu digo em termos de quilos mesmo, Fernando? Porque eu tenho o dado aqui, eu sempre me surpreendo quando eu vejo o número. Eu não lembro exatamente o impacto, mas eu lembro que eu estava assistindo a classificação, na época não era nem jornalista, estava assistindo e na hora deu a impressão de que tivesse acontecido pior, mas como foi muito rápido, a gente não tinha a noção do que aconteceu, de fato, só que ele bateu e apagou. Então, dava para entender que era um negócio sério, mas até que depois a câmera lenta mostrou que era um objeto, depois ficou nítido que era a mola, mas até então era tudo muito rápido, ficou muito estranho de saber o que estava acontecendo. Mas, assim, eu não lembro exatamente qual foi o impacto, o peso, o tamanho do impacto, mas foi suficiente para deixá-lo apagado por um bom tempo, né? Mas eu te passo o número aqui. Imagine um jogador da NBA, por exemplo, meu esporte preferido, um dos, que pese 150 quilos e voe de um carro de Fórmula 1, que é o carro mais rápido do mundo, diretamente na sua cabeça. Foi esse o impacto, de 150 quilos na cabeça do Massa. Furou o capacete do brasileiro, deixou ele, como você falou, desacordado. Ele acabou passando reto em uma curva e atingiu a barreira de pneus. Essa mola, Fernando, você que é um especialista muito maior do que eu em carros de Fórmula 1, você consegue explicar pro pessoal onde fica? Por que havia uma mola no carro da Brown? Você sabe explicar? E se não, eu explico aqui, mas eu te dou a palavra. Uma mola da suspensão, né, do carro do Barrichello, e é curioso, né, porque o Massa, ele estava no lugar errado na hora errada, né, porque essa mola poderia ter se desprendido, como se desprendeu do carro do Barrichello, e poderia ter passado ali pela pista, ter ficado ali, mas foi muito azar, né, que ele deu. Eu imagino que tenha sido a suspensão do carro do Barrichello, da parte traseira, é isso? Perfeitamente. Isso, a sua memória é fantástica, por isso que você está aqui. E é curioso que é uma mola que pesa só 5 quilos, né? E olha o tamanho do impacto. É meio surreal você pensar que, de fato, ela podia ter ido para qualquer lugar e não. Acabou indo na cabeça de alguém. É importante a gente lembrar o tamanho da importância de usar capacete, né? Imagina esse impacto sem capacete. Terrível, terrível. E lembrando que isso bem além, bem para frente, alguns anos depois, bons anos depois, foi uma das motivações para o desenvolvimento e depois para a adoção do ralo, como a gente conhece hoje. Hoje faz parte não apenas da Fórmula 1, mas da Fórmula 2, das categorias FIA, principalmente na Europa, que é a proteção, aquele arco que existe por cima ali da proteção ao piloto, para aumentar a proteção ao piloto dentro do cockpit, para evitar, pelo menos para amenizar riscos como o acidente desse que o Felipe sofreu. Então, foi muito motivado por situações como essa, que de repente, se fosse um objeto um pouco mais pesado, poderia matar o Felipe Massa. Então, assim, um impacto muito grande, mas de repente, se fosse uma outra peça, poderia matar, como matou, no caso, o Justin Wilson, no acidente que ele sofreu em 2015, na Indy. Então, foi muito... No azar, ele teve sorte, que de repente ele poderia ter sofrido lesões muito maiores se de repente fosse um outro objeto, no caso, né? Sem dúvida, e é até importante falar do halo, porque em 2018, quando surgiu, muita gente foi contra, principalmente pilotos, eu digo, pela questão visual, ou falando sempre que a Fórmula 1 é um esporte de risco, até tomar uma molada na cabeça, e aí você, quero ver, não defender um aumento na proteção do carro. Eu sempre considerei meio absurdo quem era contra o halo, e esse caso, como você lembrou, exemplifica bem. Continuando na situação, na lembrança daquele dia, naquele sábado na Hungria, é importante a gente lembrar que o socorro médico chegou logo em seguida, rapidamente, e analisaram o Felipe, que tinha um corte de 8 centímetros no supercílio. Só depois foi constatada uma fratura no crânio e uma pequena lesão cerebral. Ele estava acordado, com todos os sinais vitais ok, foi levado para o centro médico da pista e depois de helicóptero para o hospital de Budapeste, quando passou pela cirurgia para retirada de um fragmento de osso do rosto, ficando sedado na UTI. Esse parágrafo
que é um improviso aqui do texto na garagem da Natália, me assusta muito. Eu tinha 10 anos a menos, como todos nós, mas eu ainda não acompanhava tanto Fórmula 1, Fernando. E assim, se me falam que tem uma fratura no crânio, uma pequena lesão cerebral, teve que tirar um fragmento de osso, eu jamais acreditaria que o Massa estava vivo. E está bem, né? Muito louco isso. Sim, e na época foi até um espanto pela forma como ele conseguiu se recuperar. Ele ficou alguns dias internado se não me engano, era o Hospital Militar de Budapeste. Isso, exatamente. Ficou alguns dias se recuperando, mas ele teve um processo rápido para depois ele ficar em casa, ele dar sequência à recuperação em casa. Eu me recordo que naquele segundo semestre, por conta da recuperação rápida que ele teve, o nome dele passou a ser cogitado para voltar à Ferrari, para voltar à temporada antes do fim do campeonato, antes da virada para 2010. Mas, assim, até por precaução, por recomendações médicas, a opção por mantê-lo resguardado para voltar com tudo mesmo a partir de 2010. Mas a recuperação foi muito rápida e até surpreendente pela forma como foram as lesões, pela gravidade das lesões. Então, também eu acho que conta muito também o fato de ser um atleta de alto nível, de estar o tempo todo em atividade, embora seja uma lesão muito grave, lesão cerebral e tudo, mas também acabou contando para isso. Mas foi surpreendentemente rápida a sua recuperação pela gravidade das lesões que ele sofreu. De fato, na semana seguinte ao acidente, ele já foi liberado para voltar ao Brasil. Foi necessário, quando ele já estava no Brasil, colocar uma placa de titânio em seu crânio, mas como todos sabemos, o Massa voltou. O Massa pode não ter brigado mais por títulos como brigou um ano antes desse acidente, aliás, 6 meses antes desse acidente, mas ficou bem, durou na Fórmula 1 até 2017, quando fez sua segunda aposentadoria na Williams. Fernando Silva, oi, pode falar, isso que eu ia te falar. Diga curiosidades. Eu até te interromper, não desculpe, mas até para contextualizar um pouco essa situação, porque exatamente hoje completa-se 10 anos daquele acidente do Massa e 9 anos da ordem de equipe, daquela famosa ordem de equipe Fernando Strether-Denil, que a Ferrari ordenou o Fernando Alonso, o Felipe Massa abrir passagem para o Fernando Alonso no GP da Alemanha. O Massa estava liderando aquela corrida, partia rumo à vitória. Para ele seria a redenção depois de exatamente um ano do acidente que ele sofreu. E a Ferrari não deixou vencer aquela corrida, né? Eles estavam trabalhando para priorizar o Fernando Alonso, então foi a grande chance de vitória dele desde quando ele voltou daquele acidente. E ele não venceu, e daí em diante ficou meio claro o cenário na Ferrari, que era todo trabalhando em prol do Alonso. Foi a maior chance de vitória do Massa, e exatamente um ano depois do acidente, ele teve outro revés na carreira, mas um revés esportivo, e daí em diante foi que mesmo que a carreira dele passou a estar mais em viés de baixa, né? Mas foi tudo a partir daquele momento. Importante essa citação, porque eu já anoto, enquanto você fala, no meu arquivo de pautas para o Paddockcast, que daqui a um ano faremos um programa sobre ordens de equipe. Não me deixem queimar essa pauta antes. Está aqui guardadinha e é uma boa data para a gente utilizar. Mais alguma curiosidade sobre aquele final de semana do Massa, ou partimos para a nossa pauta geral, acidentes que mudaram carreiras, Fernando? Na minha visão é isso, né? Foi aquele momento dele, era o auge, né? Ele vinha do grande momento na Ferrari e depois ele não se encontrou. Na Williams ele teve alguns lampejos de grandes atuações, principalmente em 2014 e 2014, ele chegou a largar na pole position na Áustria, ele conseguiu pódios, conseguiu resultados muito importantes numa época em que a Williams estava muito bem naquela virada de regra, com a entrada da Fórmula 1 na era híbrida dos motores, e a Williams tinha bom carro, bom equipamento, e o Massa vivia um momento diferente na carreira, um momento mais maduro, mas não mais como foi na época de Ferrari até 2008 e começo de 2009. E aí, de repente, diretamente foi um divisor de águas na carreira do Felipe em termos de performance, em termos de resultados, também na Fórmula 1, tanto que depois ele não venceu mais, né?
Felipe Massa, que hoje está na Fórmula E, disputou sua primeira temporada entre 2018 e 2019. Não obteve grandes resultados, mas aí não é questão de talento ou não dele, é uma questão do carro, que é uma equipe que ainda não anda entre as principais. Mas vamos seguir com a pauta. Lembrar outros acidentes que alteraram o curso de carreiras de pilotos. E eu tinha toda uma pauta programada, mas Fernando Silva, um pouco antes da gente começar o nosso ao vivo, me lembrou um outro caso, o qual ele esteve, não envolvido, mas esteve próximo, escreveu sobre, que é o de Cristiano Teixeira, piloto brasileiro, que perdeu a perna em um acidente e mesmo assim voltou a correr no Rally dos Sertões posteriormente. O que você conta pra gente dessa história, Fernando? Essa história me remete a uma das melhores coberturas que eu já fiz, que foi no Rally dos Sertões. Eu tenho muita saudade, porque quando você vai para os sertões, você destrava o interior brasileiro, você conhece realidades diferentes, você conhece culturas distintas. É um aprendizado muito grande quando você vai e desbrava o Brasil, você volta diferente e traz muitas lições. Uma dessas lições foi o que a gente viveu, o que a gente aprendeu em 2012, e eu tive a chance de entrevistar um piloto que é o Cristiano Teixeira. Ele sempre gostou muito de corrida, de moto, tudo. Ele competia na classe das motos e foi o primeiro piloto amputado a correr no Rally dos Sertões. Na verdade, ele sofreu um acidente em que ele perdeu parte da perna antes, né? Mas não exatamente competindo. Ele trabalhava também em uma fazenda da família, e aí ele sofreu um acidente de trabalho em que um equipamento agrícola simplesmente acabou por defecar a parte da perna dele. E só que esse apreço dele pelas competições, esse apreço dele pelas corridas de moto, ele simplesmente aumentou. Ele conseguiu trabalhar isso para ele não desistir do sonho de ser piloto, do sonho de disputar uma grande competição. E aí foi que ele, motivado por isso, o acidente, só para contextualizar, o acidente foi em 2005, e 7 anos depois, em que ele conseguiu estar na elite do off-road brasileiro e disputar o Rally dos Sertões. Disputou pela primeira vez naquele ano, terminou a prova, terminou entre os 15 primeiros, o que para ele foi considerado uma grande vitória, uma lição de vida, né? Porque não é fácil você competir tendo as condições normais e tendo as suas limitações, é muito mais difícil ainda. Então foi uma grande história e a gente relatou isso no Grande Prêmio na época e foi muito, muito bonito mesmo. Para vocês terem noção da situação pela qual o Cristiano passou, eu uso as palavras dele descrevendo ao Fernando, na matéria do Grande Prêmio, o acidente de trabalho. Abre aspas para o Cristiano. Estava trabalhando com um trator no meu sítio em Andradas, e nesse trator havia um implemento que fica girando, que é uma peça de ferro postada atrás dele. Eu sempre pulava esse ferro ao invés de dar a volta nele. Até que um dia, ao pular, a calça enroscou no parafuso desse ferro e na hora arrancou a perna esquerda. É muito louco você pensar que em um segundo você está inteiro, no segundo seguinte não tem mais uma perna. Eu não consigo... É surreal, né? Eu não consigo imaginar como é que foi a reação dele nesse momento. A gente conta a história de quando ele voltou, parou, pensou, voltou à vontade de correr, participou do rally, mas a história daquele segundo em que ele perde a perna é impossível de ser contada, né? É surreal. Como a gente costuma dizer, a vida é muito dinâmica e tudo pode mudar em frações de segundos. É clichê dizer isso, mas é verdade. No caso dele mudou muito, só que por tudo que ele falou, parece que ele teve mais motivação ainda para perseguir os sonhos dele em termos de competição, de ser um piloto, fazer parte da elite do cenário de moto, do motociclismo, assim, off-road. Então acabou que o motivou a buscar ainda mais aquilo que ele já almejava antes, que ele competia, mas não de uma forma mais séria como acabou sendo depois do acidente. Então acabou por impulsioná-lo às competições e a buscar a preparação para estar ali no meio de outros tantos pilotos renomados, com participações no Dakar, como foi naquela edição do Rally dos Sertões. Ficando nessa situação de pilotos que tiveram sua vida
e a carreira também consequentemente alteradas pela amputação de uma perna, ou no caso que eu vou chegar agora, de duas, a gente vai para a história do Billy Monger. Billy Monger é um piloto britânico, tem 20 anos, mas quando ele tinha 18, Fernando, eu sei que você conhece essa história, ele perdeu as duas pernas em um acidente em Donington Park, quando ele competia na Fórmula 4, a F4 britânica. Ele teve um acidente em altíssima velocidade, obviamente, e toda a parte inferior do seu corpo precisou ser amputada, as pernas. Mas assim, o que parece ser o fim, obviamente, de uma carreira dentro do automobilismo, eu não me imaginaria pilotando sem pernas, na verdade foi só o começo de uma história ao mesmo tempo muito doida e ao mesmo tempo muito feliz, porque o Monger tá aí até hoje pilotando, carros adaptados, é claro, mas ele não deixou o sonho morrer por causa daquilo, né? E é exatamente o que você falou, parece que a carreira dele deu uma virada depois daquele acidente. Eu lembro que ele teve muito suporte de toda a comunidade do automobilismo como um todo, mas particularmente um personagem sobressaiu no meio dessa história, que foi o Lewis Hamilton. A forma como o Hamilton o acolheu, se preocupou em cuidar, em oferecer todo o suporte possível, e ajudou até na forma de motivá-lo a continuar no esporte. É como você bem citou, já é difícil fazer parte do automobilismo de competição em vias normais. Você, com os movimentos plenos de braços e pernas, é desafiador. Ele perdeu as duas pernas naquele acidente em Donington, então foi muito difícil se colocar novamente em competição, mas ele nunca perdeu isso de vista. E teve no Hamilton um referencial, uma pessoa importante para motivá-lo a não desistir de competir. Tanto que hoje ele compete na Eurofórmula, que é uma categoria, é a Fórmula 3 com base maior na Espanha, mas que atua em toda a Europa, e vem vencendo corridas. Ele conseguiu dar a volta por cima e mostrar que o talento dele continua ali, e de repente foi lapidado para ser até maior e melhor do que era. Então foi uma grande volta por cima que ele fez, que ele vem empreendendo. Ele deixa muito claro que tem o sonho de chegar à Fórmula 1 e não duvido que possa acontecer. Ele tem todo o apoio por trás e talento ele tem, já demonstrou que tem talento, então é questão de se manter e continuar nessa curva ascendente para, quem sabe, a gente vê mais um piloto fazendo história aí no automobilismo e na Fórmula 1, né? Em junho de 2018, inclusive, ele pilotou um carro da Fórmula 1, uma Sauber, obviamente adaptada às necessidades dele. E para mim o que mais me deixa curioso, para não usar a palavra assustado, apesar de ser como eu estou me sentindo, é que o acidente foi em abril de 2017, mas em julho ele já voltou à pista num carro adaptado da Fan Cup. Para quem não conhece a Fan Cup, são aqueles Beetles, né? Tipo um Fuscão, uma competição com 200 carros na pista ao mesmo tempo, é bem divertida. E, cara, 2 meses depois ele já tava de volta. Eu acho que em 2 meses eu não tinha nem saído da cama, cara. Eu entraria num parafuso e o cara tava lá, mostrando como esportista tem uma mente diferente, né? Muito mais forte que a gente. Você é louco, tio. É impressionante. A forma como ele conseguiu voltar, e depois de tudo que ele sofreu, né? Eu imagino que para você se recuperar psicologicamente e entrar no carro de corrida depois de tudo aquilo que aconteceu com ele é inacreditável. Então, foi um grande feito e mostrou que a determinação nesse caso conta muito. É muito clichê a gente falar sobre determinação, às vezes, tudo, mas nesse caso foi muito isso. Ele não perdeu o foco em nenhum momento no sentido de voltar a competir, de voltar a ser aquele piloto que ele sempre quis ser, de estar entre os melhores, de acelerar, de fazer o que gosta, fazer o que ama e continuar ali, continuar nas pistas, fazendo aquilo que ele sempre quis fazer. Muito bem, agora a gente vai voltar um pouco a pilotos brasileiros. Separei 4 pilotos nascidos neste país não tão belo na atualidade, para a gente relembrar histórias de acidentes que mudaram suas carreiras também. Vamos começar com uma que, na verdade, significou o acidente mais grave de toda a carreira. Nelson Piquet, em Indianápolis, 1992. Obviamente, em 92 ele já era tricampeão mundial de Fórmula 1, mas tal como Alonso,
para usar um exemplo mais recente, quis se aventurar, tentar a sorte nas 500 milhas, a prova mais famosa do mundo, talvez, acho que sim. E no dia do Pole Day, muita coisa deu errado. Ele perdeu o controle do carro a mais de 340 km por hora, entre as curvas 3 e 4, e aí sofreu o acidente mais grave de sua carreira. Fernando Silva, você que já era um jornalista experiente em 92, o que você lembra disso? Eu lembro muito pouco, para ser sincero, porque era uma época que, óbvio, a gente não tinha internet, as informações demoravam para chegar. Eu lembro que foi muito noticiado à época, porque o Piquet estava na pista da Honda, ainda mesmo ele tendo saído da Fórmula 1, continuava nos holofotes, né? E era a primeira participação dele em Indianápolis, e eu recordo muito que na época era a Band que cobria a Indy, particularmente as 500 milhas. Só que eu lembro que teve uma entrevista com o Reginaldo Leme, à época, e se deslocou até Indianápolis para falar com o Piquet, e essa entrevista durou muito tempo, se não me engano, passou dos 5 minutos no Jornal Nacional, que é um tempo muito considerável, considerando a questão de TV aberta, o tempo que é destinado ao esporte motor em TV aberta, ainda mais hoje, né? Mas naquela época ganhou um espaço muito grande, uma repercussão muito grande, porque eu lembro que o Brasil inteiro, à época, se comoveu com o acidente do Piquet. Foi muito grave, foi muito grave. Ele tem até hoje uma lesão no pé que ficou mais machucado com o impacto, tudo. Mas foi uma grande comoção à época. Foi uma das coisas que eu lembro, mesmo eu tendo 12 anos, naquele 1992. Só para eu me corrigir, não foi no Pole Day, foi num treino livre. Mas é legal que você citou essa história do Reginaldo Leme, porque, armando a pauta para o programa, Vitor Martins, nosso chefe ausente mais uma vez, me contou que o Leme estava lá porque ele estava numa situação de não mais amizade com Galvão Bueno, então estava numa situação meio afastada da Globo e tal. Estava lá em Indianápolis, e aí foi o grande retorno dele, porque foi a grande matéria. Era ele o único repórter grande do Brasil que estava lá nesse momento. E aí, não vou dizer coincidência, mas alguns momentos do jornalismo a gente tem sorte, a gente está no lugar certo, na hora certa. Ele estava lá, e aí, além de mudar a carreira do próprio Piquet, mudou também a carreira do Reginaldo Leme, né? Mudou, porque eu lembro que a época ele tinha esse problema com o Galvão, e se não me engano, se eu não estiver errado, ele estava fora das transmissões da Fórmula 1, depois ele voltou às transmissões, depois na esteira daquela situação, daquela grande cobertura que repercutiu muito, e mostrou mais uma vez os laços de amizade do Reginaldo com o Nelson Piquet, tornaram amigos e tudo, tanto que o Piquet foi a grande fonte do Reginaldo Leme naquele escândalo que eclodiu em 2009 do acidente do Nelson Piquet no GP de Singapura, que ocorreu um ano antes, e o Reginaldo deu aquele furo mundial na transmissão do GP da Bélgica de 2009, muito por conta dessa amizade, dessa ligação dele com o Nelson Piquet, e aquele momento daquele acidente foi comovente e também acabou estreitando os laços de amizade entre os dois. Perfeitamente, era esse o ponto que a gente ia acabar chegando. Como a amizade aconteceu de 17 anos depois, ela não só ser mantida, como dar em resultado essa bomba da história do GP de Singapura. Que Fernando Silva, seu xará, jura que até hoje que não estava envolvido. Eu não acredito nada nisso, nada. Mas vamos lá. Continuando em brasileiros e Indy, a gente precisa lembrar de uma que você mesmo me contou que deveria entrar nessa pauta. Emerson Fittipaldi, nas 500 milhas de Michigan em 96. E a aspa dele sobre esse caso é muito forte, tá no Grande Prêmio. Pensei que eu fosse morrer dentro do carro. O que você nos conta sobre essa que acabou sendo a despedida de Fittipaldi das pistas? Essa eu me lembro muito bem, eu já tinha 16 anos, acompanhava assiduamente a Indy naquela época, gostava muito da categoria, e aquela corrida foi marcante por isso, né? Aquela corrida, se não me engano, não, eu lembro
que quem venceu foi o André Ribeiro, também brasileiro, e ele estava muito preocupado com o Emerson, com o acidente do Emerson. O acidente foi na primeira volta, na entrada ali da curva 1, ele foi tocado pelo Greg Moore em Michigan, no super oval de Michigan, velocidades ali acima dos 300 por hora, ele bateu de traseira no muro. Com esse impacto, ele sofreu uma fratura na vértebra. E eu lembro que foi milimétrico, foi coisa de milímetros, que se essa lesão ela não fosse mais profunda, ele ficaria paraplégico ou tetraplégico. Não sei exatamente, mas ele ficou muito perto de não poder, de ter os movimentos assim inviabilizados dali em diante. E foi terrível, foi uma situação em que houve também uma comoção muito grande, porque o Emerson, ele é o pioneiro em termos de Fórmula 1 aqui no Brasil, e também da Fórmula Indy, da Indy, e foi muito tenso aquela corrida. Eu lembro da cobertura até hoje do SBT, do Theo José à época. Foi bem difícil e tudo, e teve depois o desfecho com a vitória do André Ribeiro, mas foi um caso também que comoveu o país e alertou muito para a questão das altas velocidades nos superovais na época, lá nos Estados Unidos. O Emerson deu uma entrevista saudosa à revista Warm Up, parceira do Grande Prêmio, por assim dizer, há alguns anos, e a descrição dele do acidente é um negócio que me assusta nesse momento em que eu estou lendo para vocês. Eu me lembro de tudo porque eu fiquei completamente consciente durante o acidente inteiro. Meu Deus do céu. Lembro que quando bateu até distorceu a minha retina e eu vi o meu braço parecendo que tinha 5 metros. Em seguida ele desmaiou, acordou um pouco depois com o barulho dos carros passando e a equipe de resgate chegando, e clamou por oxigênio. Sabia que estava com hemorragia interna, estava sem respirar, esse foi o grande sofrimento. Eu estava sufocado. Olha, ele parou de pilotar, eu pararia de sair de casa se eu passasse por essa situação, Fernando. Eu não nasci para isso, não. E eu lembro que pouco depois desse acidente, ele sofreu um outro acidente, mas foi um acidente de ultra leve, e ele sofreu uma pequena queda numa fazenda dele em Araraquara. Tem uma fazenda de laranja lá, não sei se ainda tem, mas na época tinha, e quer dizer, era um aviso para que ele não corresse mais mesmo. Depois ele fez algumas participações esporádicas no GP Brasil em 2008, depois ele voltou a correr nas 6 horas de São Paulo do Mundial de Endurance, ele que era o promotor daquela corrida, então ele fez uma apresentação ali, atuou mesmo para valer, mas assim, de forma profissional, como era na época em que ele corria na Índia até aquele meados de anos 90, ele não correu mais, mas de fato mexeu muito, né? E mesmo assim ele continuou envolvido no automobilismo de alguma forma ou de outra, como faz até hoje, mas aquele acidente foi brutal. Alguém que diz não sentir falta de ser piloto é Cristiano da Mata, que no dia 3 de agosto de 2006 em Elkhart Lake, realizava um teste com a Rusport, me corrija se eu estiver falando o nome errado, em Road America. Ele fazia a curva 6 e aí aconteceu aquilo que a gente só vê em filmes americanos. Um servo invadiu a pista, Fernando Silva. Um servo. Obviamente o brasileiro acabou acertando o animal em cheio. E você também me lembrou dessa história, e ele foi levado, obviamente, em estado muito grave para um hospital no Wisconsin. Teve parte do crânio retirada para aliviar a pressão na cabeça e ficou em coma induzido. É uma história forte, o Cristiano está bem, mas o que você lembra desse dia? Esse dia eu lembro que onde eu trabalhava, eu acompanhei pela internet, inclusive naquela época eu já acessava o Grande Prêmio. Acessava o Grande Prêmio, importante. Já acompanhava. E eu soube pelo Grande Prêmio daquele acidente e falei, foi atingido por um animal e tudo, na cabeça, lesões graves. A gente sempre acaba pensando no pior quando acontece esse tipo de situação. Mas como o acidente foi em um teste particular, tanto que não existem imagens, não existem vídeos do que aconteceu. Mas, assim, as informações que chegavam, elas eram bem preocupantes. E, então, você sempre acaba pensando no pior, no que vai acontecer com o piloto, nas sequelas que de repente pode ficar, ou de repente se ele simplesmente vai sobreviver depois de uma situação dessa. Ele sobreviveu, está aí, não está mais atuando, mas
foi mais uma situação em que a carreira dele mudou bruscamente depois daquele acidente, né? E acabou não sendo mais o mesmo. O Cristiano era um piloto que viveu o seu auge naquela primeira parte da década de 2000. Foi campeão da Indy, que na época era kart, né? Era o nome da Champ Car, o nome da categoria à época. Foi para a Fórmula 1, foi contratado pela Toyota, pela qual correu por 1 ano e meio. Depois a Toyota, em uma série de desmandos, acabou por mandá-lo embora. Ele voltou para os Estados Unidos, voltou bem, ganhando corrida, mesmo por uma equipe mediana, até que ele sofreu um acidente. Aí depois tudo mudou na carreira dele em termos de automobilismo, né? Sem dúvida. Agora a gente pode pegar até esse gancho de alguém que teve uma carreira, se não encerrada, mas já o auge se encerrou com esse acidente. A gente pode ir para alguém que teve o auge iniciado após um acidente. E eu falo de Felipe Fraga, campeão da Stock Car, depois de um gravíssimo acidente em Curitiba. Ele contou para mim, inclusive, ano passado, sobre como ele mesmo sente que tudo começou a se encaixar depois daquele acidente. Vou até ler um trecho da matéria que eu publiquei no Grande Premium no passado, quando ele completou 100 corridas na Stock, o que ele fala sobre aquilo. É o seguinte: eu falava, não é possível, será que sou eu que não estou conseguindo? Aí eu tive aquele acidente, e depois com um carro novo, mudou minha vida. Foi um acidente com o Thiago Camilo, Rafael Matos e Felipe Lapena, no qual ele, Fraga e o Camilo saíram de maca da pista. E aí, a partir daí, tudo começou a se encaixar, tudo começou a ir melhor. É curioso, né, como um acidente mudou até psicologicamente o Fraga, que hoje é um grandíssimo piloto, não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, né? Fernando Silva caiu? Não, sem dúvida. Ah, não, voltou. Tô ouvindo. Diga. Voltando. Sem dúvida. O Fraga, que inclusive nesse fim de semana está em Spa-Francorchamps, vai disputar as 24 horas de Spa nesse fim de semana, mas verdadeiramente mudou a trajetória dele. Um fato curioso é que o carro, ele passou, tem um outro carro, claro, aquele carro ficou destruído depois do acidente, e a CIMED tinha um carro guardado ali na garagem dela, na sede dela, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e esse carro estava encostado no carro que o Sérgio Gimenez usava até a temporada anterior, 2014, e esse carro ficou de lado. Ele passou a ser utilizado depois do acidente que o Fraga sofreu. Desde então, a campanha que ele teve na Stock Car foi impecável. Ele teve uma grande arrancada em 2015, e aí culminou com o primeiro título dele no ano seguinte, 2016, sendo o piloto mais jovem campeão da Stock Car. Então, de fato, a carreira dele mudou incrivelmente depois daquele acidente, e aconteceu um fenômeno que é pouco comum, que um piloto geralmente acaba tendo a sua confiança abalada depois de você ser perto da morte, né? E no caso dele não, ele cresceu muito a partir daquilo, foi um ponto de virada, de fato, na carreira dele, e hoje ele já era um grande piloto, já tinha quebrado o recorde de precocidade, foi o vencedor mais jovem da Stock Car, com apenas 18 anos, mas ali, incrivelmente, foi um ponto de arrancada para ele entrar definitivamente no rol dos grandes pilotos da Stock Car, dos grandes pilotos do Brasil. Ele que ainda é bastante novo, tem apenas 23 anos e tudo mais, então tem muita lenha para queimar, mas claro que aquele episódio em Curitiba mudou muito a carreira dele, de um divisor de águas, e mudou para melhor. Em 2019 vai ser muito difícil que ele possa brigar pelo título, até porque na última etapa em Santa Cruz do Sul, um acidente envolvendo óleo na pista que saiu do carro do Thiago Camilo fez o Fraga perder o controle do carro, que vinha logo atrás, bateu e ficou um pouco para trás na tabela de classificação. Não estou tirando ele da briga, mas ele mesmo assumiu que ficou um pouco difícil. Vamos ver, o Fraga tem talento para brigar. Mas isso não tira também o fato de que ele foi a Le Mans nesse ano, ganhou Le Mans, e depois tiraram por alguma irregularidade mínima no carro. É outra história. Ele teve a chance de subir no pódio de Le Mans, né? Um dos principais palcos do automobilismo, poucos anos depois daquele acidente que poderia ter sido o fim de tudo. Outra lembrança que a gente traz é de Mike Conway,
que hoje é famosíssimo por correr no WEC, na Toyota, ou seja, vence corrida basicamente todo final de semana porque a Toyota não perde pra ninguém. Mas ele não corre, sabe no que, Fernando Silva? Em ovais. Por que ele não corre em ovais? Porque em 2010 e depois em 2012, ele teve batidas tão fortes nas 500 milhas de Indianápolis que ele falou: em oval eu não piso mais. O curioso é que muitos pilotos, por exemplo, o próprio Nelson Piquet é um piloto, o Bruno Senna também já falou algumas vezes que até gostaria de correr na Indy, mas não em circuitos ovais. Então, naquela época, naquele comecinho de década de 2010, a Indy teve acidentes muito graves. O do Cole foi impactante demais, porque ele decolou, depois ele acertou o alambrado, foi muito feio. Tem o acidente com o Dan Weldon, que foi terrível, na minha visão, um dos piores acidentes da história, em que ele decolou e morreu ali quase instantaneamente. Vários outros pilotos sofreram aquele acidente, um acidente múltiplo. Então, a forma como a Indy desenvolvia velocidades muito altas e um carro bastante difícil naquela época, fez com que muitos pilotos tivessem medo das altas velocidades nos circuitos ovais. E o Mike Conway sofreu um grave acidente que acabou por afastá-lo definitivamente dos ovais. Ele continuou na Indy, ganhou corridas em circuitos mistos, mas não quis mais saber. Tanto que hoje, por exemplo, em Le Mans, ele chega a velocidades acima dos 350 por hora, por exemplo, mas ele não está submetido, por exemplo, aos riscos dos circuitos ovais, e por isso que ele acabou abrindo mão de correr nesse tipo de circuito, nesse tipo de pista que, de fato, acaba sendo bem perigosa mesmo, é bem desafiador, e não é todo mundo que tem esse ímpeto, essa coragem de encarar, porque é muito difícil mesmo. Verdade, eu não encararia jamais. Para encerrar a participação de Fernando Silva no nosso Paddockcast número 26, a gente vai relembrar uma tragédia que mudou não só a carreira de um piloto, mudou mais ou menos a história do automobilismo, que é quando em 1955 um acidente matou mais de 80 pessoas em Le Mans. E as consequências foram tantas que tivemos, inclusive, abandono de competições por parte da Mercedes, e certos países, como a Suíça, que até outro ano não recebia corrida de automobilismo, simplesmente falou: aqui ninguém corre mais. Você estava vivo em 55, Fernando Silva? Você acompanhou ao vivo essa ocorrência, ou você estudou depois? Gostaria de estar vivo naquela época, só que se tivesse vivo naquela época, talvez não estaria hoje para fazer parte da história, né? Então, estaria sim, se é saudável, estaria vivo sim. Mas aquele acidente foi terrível, considerado até hoje o mais grave da história do esporte a motor. E imagino como teria repercussão hoje um acidente daquela época se acontecesse nos dias de hoje, com internet, com imagens feitas pelas pessoas em volta, tudo seria muito mais impactante do que foi. Mas foi terrível e, como você bem falou, levou vários países a simplesmente abolirem o automobilismo por lá. Esse veto na Suíça, por exemplo, durou até pouco tempo, quando eles passaram a promover as corridas da Fórmula E. Então foi um trauma muito grande, principalmente na Europa, e que tem os seus machucados ainda até hoje, né, por lá, né, de alguma forma. E claro que as lembranças ficam para quem perdeu seus parentes, para quem perdeu seus entes queridos, de fato acaba ficando, né. Foi a 23ª edição das 24 Horas de Le Mans. 83 espectadores, segundo os números oficiais, morreram no acidente, além do piloto francês Pierre Leveux, ou vai saber como é que se fala o nome em francês, Natália De Vivo depois me corrigirá, ela que é fluentíssima em francês. Além disso, 120 pessoas ficaram feridas. Assim, foi um negócio, já falariam os outros na rua, foi doido, meu querido. Foi doido porque, olha, mais de 200 pessoas envolvidas no acidente é algo inimaginável nos dias de hoje. Claro, influência direta em toda a questão de segurança que o automobilismo cria desde então. Fernando Silva, algo mais a dizer? Se não, eu agradeço a sua participação durante esses, eu já perdi as contas, 40, 50 minutos do Paddockcast, e te espero numa próxima oportunidade. Um abraço.
fico feliz, fico honrado pelo convite e estou sempre à disposição mais uma vez. Estarei na escuta, a partir de terça-feira estarei de férias, mas estarei na escuta. Não, o Vitor mandou uma mensagem, as férias foram canceladas. Eu fico sempre honrado por fazer parte do programa. Estamos à disposição sempre, conta com a gente sempre, tá bom? Valeu demais, irmão. Valeu, Fernando Silva. E enquanto esperamos Pedro Henrique Marum, ele que semana passada teve um programa inteiro com sua presença, falou muito de Fórmula E e outras polêmico. Pedro Henrique Marum sempre entra de forma animada e polêmica neste programa. Enquanto a gente espera o Marum, eu vou contar uma outra história. A gente não falou muito de moto aqui, até porque focamos, graças à situação, à ligação da situação do Massa na questão dos carros. Vamos falar um pouquinho de moto, porque o bicampeão mundial de Superbike, James Toseland, um dia teve que parar de correr profissionalmente por causa de um acidente. E o que ele foi fazer da vida? Virou pianista, formou uma banda de rock. É uma história que eu achei bastante curiosa, que o Juliana Tesser me passou aqui. Tem no Grande Prêmio, procurem Contagiro, longe do som dos motores, bicampeão Toseland, supera aposentadoria precoce com banda de rock. É assim, se deu problema, vira músico, gostei muito dessa ideia. Não pra mim, porque eu tenho talento musical algum. Pedro Henrique Marum já me escuta. Quero esse menino animado dando bom dia a todos. Bom dia, Felipe Noronha. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos na área. Maravilhoso, maravilhoso. Está na área pra gente encerrar esse programa contando uma história que o ouvinte mais atento percebeu que a gente não citou até agora. Que é de Zanardi, Alessandro Zanardi, piloto italiano, que todos sabem que passou por um acidente grave, teve as pernas amputadas e teve sua carreira alterada. De uma maneira muito especial, única. E em 2016, no Rio de Janeiro, sua cidade natal... É Natal? Você nasceu aí, né, Manu? Nasci aqui, né? Não, perfeito. Além de morador. Viu de perto, ao lado do nosso Rodrigo Berton, fotógrafo, ele ganhando medalhas e medalhas no ciclismo paralímpico em 2016. Marum, o que você lembra do Zanardi, já relacionando ao seu acompanhamento daquelas medalhas? Primeiro, assim, você estava perguntando quantos anos o Fernandão tinha nos momentos históricos citados. Eu era moleque, né? Em 2001 eu não tinha nem 9 anos de idade completos ainda, em setembro, né, de 2001, que foi quando aconteceu o acidente, dia 15 de setembro de 2001. Era uma corrida que ficou em dúvida na época, era uma corrida na Alemanha, né, na época acontecia esse tour internacional da Indy, e houve uma reunião 4 dias após o 11 de setembro sobre se os pilotos correriam ou não correriam, se haveria ou não evento e tal, e chegaram à conclusão que deveria acontecer o evento. E aí um acidente muito grave, Zanardi liderava a corrida, parou nos boxes, e aí problema no carro. Assim que ele sai do pit lane, o carro fica solto, ele fica em posição de T na pista e toma uma pancada do Alex Tagliani, piloto canadense, que quase não se machucou. O Zanardi perdeu as 2 pernas de forma muito... O acidente é muito impressionante. Eu acredito que todo mundo que esteja nos ouvindo já se deparou com esse acidente em algum momento. Se não, procure. É um dos acidentes mais visualmente impressionantes da história do automobilismo. Bem, o Zanardi saiu dali e a certeza do público em geral era de que não, obviamente, ele não voltaria a correr nesse nível. Só que tem certas pessoas, certas figuras que são diferentes. São diferentes do popular, do comum, né, da visão comum de mundo. E o Zanardi é uma dessas figuras. É um ser humano que não se encontra todos os dias. Em 2016 nós fomos cobrir, o Zanardi já era campeão olímpico, né, ele foi campeão olímpico, paraolímpico, em Londres, 2012. No Rio, nós fomos acompanhar no aniversário dos 15 anos do acidente dele, né? Foi no mesmo dia 15 de setembro. Foi muito legal aquela cobertura, também por causa do Zanardi. A gente fez o chamado jornalismo de guerrilha, né? Na verdade, a gente não tinha preparado essa pauta antes, e como
pedido de credenciamento da imprensa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos se encerrou muito antes, ainda no ano anterior, se não estou enganado, a gente acabou não pedindo a credencial. Então nós fomos fazer e a ideia era como a gente vai construir a história disso aqui em volta do Zanardi, porque muito provavelmente, como aconteceu, a gente não ia conseguir falar com o Zanardi. O Zanardi, ele tem uma aura, cara. Eu acredito muito em não se deixar impressionar, porque se você se impressiona por alguém que é alvo das suas perguntas, da sua avaliação, você acaba perdendo um pouco o distanciamento que você precisa para pensar bem, pensar claramente, avaliar claramente. Mas o Zanardi é a única figura com quem eu me deparei até hoje no jornalismo, não que minha carreira seja tão longa assim, mas que realmente o cara tem uma aura. O ar em volta dele é diferente. As pessoas percebem isso. E acompanhar uma Paralimpíada é muito legal. Assim, as pessoas, são muitas famílias de atletas, eu e o Berton falamos com a família de alguns atletas, o atleta português, que conquistou a medalha de bronze na prova. O Zanardi nessa prova ele foi medalhista de prata. O atleta sul-africano foi ouro, o atleta português foi bronze. O Zanardi no dia seguinte, nós fomos lá de novo, mais para acompanhar do que para outra coisa. O Zanardi aí sim conquistou uma outra medalha de ouro. Eram 9 ou 10 atletas na competição, se eu não estou enganado, e a gente cruzava com as famílias, né, durante pelo percurso, né, encostados nas muretas do lado de fora. Então conversamos com família holandesa, com família portuguesa. Nós ficamos no fim da prova ao lado da família desse atleta português. Eu confesso, o nome me escapou agora da cabeça, mas eles ficaram muito agradecidos, gratos até, porque em determinado momento nós fizemos uma live e comentamos que ele era o líder do ranking mundial. Zanardi não disputa todas as provas, né? Ele disputa algumas competições, então ele não estava entre os 2 ou 3 primeiros colocados do ranking mundial naquele momento. E eles olharam maravilhados, porque apesar de, né, você é líder do ranking mundial, um dos maiores atletas do mundo da categoria que você disputa, mas as pessoas em geral elas não se importam, não existe essa preocupação do grande público, né? Não há informações como essas correndo. Então, o que o atleta paralímpico ele entrega da vida dele, né, do dia a dia dele, dos sacrifícios de algumas formas que ele faz, são tão grandes ou maiores do que os atletas do esporte não paralímpico, né, que são os mais famosos, obviamente ganham mais dinheiro, enfim. Mas todo o sacrifício está ali. Por exemplo, nós falamos com uma moça que falava um inglês muito bom, estava com uma família de italianos, de um atleta que disputaria a prova seguinte. E ela contou que era ucraniana e estava ali com o marido já bicampeão olímpico, também não era daquela prova, disputava outro tipo de paraciclismo. E que ela estava na Itália, morando sozinha, sem conhecer ninguém, porque o marido dela tinha fechado lá com uma equipe italiana, estava começando a treinar na Itália. Então, o sacrifício de todas as pessoas em volta também acabam sendo muito grandes. E a gente não se dá conta de como é que é o universo do esporte paralímpico. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nessa prova específica do Zanardi, e essa eu acho que é a grande questão, por que o Zanardi é tão importante? Porque ele traz a visibilidade, né? A visibilidade caminha com ele. Por todo o exemplo que ele se mostrou, não só por voltar a ser um atleta importante, um atleta de ponta em outro esporte, embora tenha continuado guiando carros de corrida, mas claro, em outro nível e também com outro tipo de preocupação, né? Ele é um atleta paralímpico hoje, que está no topo do seu esporte.
Mas essa figura, o carisma, o Zanardi tem figura que tenta forçar um carisma, mas a gente sabe com o passar do tempo que aquilo é castelo de carta, né, que aquilo é um personagem, e o Zanardi não é, ele está nessa... São quase 20 anos já, desde o acidente, e ele só se reforça como uma figura quase que lendária mesmo, né? O Zanardi a gente naturaliza certas expressões que são excepcionais para figuras excepcionais. O Zanardi é a verdadeira lenda viva. Ele é a lenda viva. Se a gente destacar hoje no esporte mundial quantas lendas vivas a gente tem, o Zanardi é uma das poucas, de verdade. Então a gente está vendo um personagem histórico em construção. E dá para perceber isso quando a gente acompanha o Zanardi em ação, ainda que ele não seja campeão, como ele lida com quem o derrota, né? No caso do atleta sul-africano, foi o primeiro aí até o atleta, foi até o primeiro a cumprimentar, a fazer elogios, enfim. E havia uma grande imprensa ali para os padrões, exatamente por ser uma data marcante, os 15 anos do acidente dele. O que o Zanardi traz para o esporte paralímpico é uma coisa... quem vive ou quem se interessa pelo esporte paralímpico sabe que é muito gratificante ter não só o Zanardi, o nome, mas a figura Zanardi no esporte. O Zanardi tem um raro caso de que a gente entende que está vendo a história sendo feita enquanto ela é feita. Às vezes a gente só percebe muito depois. Só contextualizando e dando nomes a personagens citados pelo Marum, o Berton me manda aqui ao vivo que o português era o Luiz Costa e que a foto que o Berton tirou dele virou um hero card no comitê português, e o Berton já me contou que ele nunca foi pago por isso, inclusive foi ignorado quando tentou cobrar. Muito triste. Essa foto é espetacular. Ele veio, assim que terminou a prova, o Luiz veio, eu lembrava que era Luiz, não lembrava o sobrenome. Ele veio até a esposa dele, que estava exatamente ao meu lado direito, e deu um beijo nela. O Berton foi muito feliz na foto, um fotão mesmo. E a outra moça citada era a Natália Dementieva, segundo o Berton. Marum, a gente obviamente não pode cobrir todos os acidentes que mudaram carreiras na história. A gente poderia ter incluído aqui o Kubica, por exemplo, mas ele tá aí. Claro, a gente precisa lembrar que ele disputou um rally enquanto estava no seu auge na Fórmula 1, enfiou um guarda-reio no braço e perdeu o auge da carreira. Hoje ele tenta voltar com um braço que não é mais o mesmo e não consegue andar tão bem quanto já foi. Mas se a gente não relembrar todos, eu acho que a gente rodou por histórias muito boas. Essa do Zanardi talvez eu deixei pro final porque é principal e a gente meio que até se emociona em lembrar. Imagino que você e o Berton também. Mas enfim, obrigado por mais uma participação no Paddockcast com essa história tão boa de se ouvir. Imagina, eu que agradeço participar, sempre um prazer e estamos sempre à disposição. Então foi isso, esse foi o Paddockcast de número 26. Eu espero que os senhores que acompanharam ao vivo tenham gostado. E se ouviram depois, no Spotify, no Player FM, no iTunes, no próprio site, que eu divulgo a nota mais tarde, nos ajudem, ouçam, deem toques. Sempre o pessoal fala se gostou de alguma coisa, não gostou. Tem sido positivo os reviews, já diria um outro. Ultimamente eu fico muito feliz. Semana que vem aqui na Central 3 a gente está de volta, 11 e pouco da manhã, como sempre. Vitor Martins, será? Duvido muito. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.